Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 16 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 46 minutos, no Brasil, 17h46 da tarde. Gente, a BTC aqui no gráfico diário rompeu essa sequência de topos descendentes, essa linha de tendência de baixa que estava aprisionando ela numa grande bandeira de alta. Isso aqui fatalmente vai explodir numa pernada impulsiva proporcional ao mastro. Não tem como negar que a BTC desenhou desde o fundo em 15.476 uma grande onda 1, 2, 3, 4 e agora a gente vai se desdobrar numa onda 5. Os minerais isotopinhos estão vendendo ainda o mimimi de topo duplo. Agora eu fico aqui me perguntando, diante de um gráfico desse, primeiro, como poderia se falar em topo duplo? Tem mineral falando, ó, a BTC pode até bater 108, mas vai ser topo duplo. Primeiro, a ETH tá longe ainda de uma máxima histórica. O Total 2 tá longe ainda de uma máxima histórica. Vamos lá pro Total 2. Aqui, o último all-time high do Total 2. Isso aqui não tem nada a ver com dispersão. Isso aqui é a soma do market cap da totalidade do mundo cripto, somente com exclusão da BTC. O fato de surgirem mais de 2 milhões de novas altcoins mês por mês só alimenta a obrigatoriedade do Total 2 desenhar uma nova máxima histórica. Então isso aqui não tem nada a ver com dispersão. A máxima histórica do ciclo anterior ficou em 1,71 tri. A máxima até agora nesse ciclo ficou em 1,64 tri. Ou seja, se existem novas altcoins numa ordem de grandeza de 2 milhões de novas altcoins por mês, a obrigatoriedade de se desenhar um novo topo histórico para o Total 2 só é reforçada. A desonestidade intelectual de alguns supostos cripto-influencers que destilam chorume nas redes chega ao ponto do sujeito me mandar mensagem: Renato, vendi XRP porque o cripto-influencer X falou que a gente estava no inverno cripto. Ó, é bear market, acabou. Foi quando a BTC agulhou lá há poucas horas atrás, a Solana bateu 160 e tal, a XRP nem caiu tanto assim, mas enfim, o sujeito alfaciou e agora tá desesperado. Eu tô fazendo esse vídeo com esse nível de intensidade discursiva para que os minerais isotopinhos entendam uma vez por todas, que se eles não despoluírem os seus TikToks, se eles não despoluírem os seus Instagrams, se eles alugarem o raciocínio alheio e não raciocinarem com a própria cabeça, eles serão alijados desse mercado. Na verdade, isso vale para tudo na vida. Se você não consegue estabelecer primeiro, estudem. Segundo, tentem estabelecer premissas básicas na hora de seguir cegamente um suposto cripto-influencer. Principalmente vejam se ele já está no mundo cripto há pelo menos 2 ciclos inteiros. Se ele presenciou um halving, um inverno cripto, um bull run, outro halving, outro inverno cripto, outro bull run, porque a maioria dos ex-BBBs e super minerais que estão basicamente destilando chorume pelas redes parece que chegou ontem. O sujeito fala do que não entende. Então, como a gente poderia estar desenhando topo para esse ciclo se o Total 2 não desenhou topo? Se o Total 3 desenhou... ainda também não desenhou... O último topo do Total 3 foi em 1,13 tri, alcançado em novembro de 21. Até agora, esse topo aqui, ó, basicamente buscou o mesmo patamar desse. Agora que o Total 3 está desenhando topo.
E mesmo assim nem é um topo, né? Até agora a gente só prestou continência e vai romper. Na minha leitura já rompeu. Então, se o Total 2 ainda não desenhou topo, se o Total 3 está agora tentando romper o último topo, se o Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, vamos lá pro Others. Aqui a gente tem que ligar o queijo ao ratinho ao vivo, senão as pessoas não entendem. Ó, aqui é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10, ó. Total Crypto Market Cap, excluindo o top 10. Então é de TRX para baixo. O último topo foi desenhado na semana que começou em 8 de novembro de 21. Bateu 492 bi. Até agora a gente bateu na máxima 450 bi. Gente, como esses minerais e Zé Topinhos têm coragem de entregar o próprio ouro, o próprio patrimônio cripto, seguindo supostos cripto-influencers que até ontem estavam falando de yoga, de Hatha Yoga, de MMA e agora ex-BBB e agora o sujeito virou especialista em cripto. Gente, entendam uma coisa. Se vocês não despoluírem o próprio TikTok, o próprio Instagram, vocês não vão sobreviver nesse mercado. Os maiores ganhos para as altcoins em todos os ciclos ocorrem depois que todos esses topos são desenhados. Ou seja, que todos esses topos dos ciclos anteriores são rompidos. E aí os topos para as altcoins começam a se desenhar. Ou seja, não há que se falar em topo para nenhuma altcoin de alta octanagem, principalmente aquelas que estão no Gemas. Por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Não há que se falar em topo para qualquer uma das gemas que estão no Gemas Altcoin Alert. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Enquanto os topos do ciclo anterior para ETH, para o Total 2, pro Total 3 e pro Others não for rompido. A gente tá desenhando isso agora. Isso vai acontecer nas próximas semanas. E mesmo assim, a melhor performance das altcoins que vão efetivamente entregar vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais, o período de melhor performance para essas altcoins é basicamente aquelas 3, 4 últimas semanas de um bull run em que esses indicadores ETH, Total 2, Total 3 e Others, por sua vez, já romperam os topos dos ciclos anteriores. Ou seja, a festa nem começou, porque os ciclos anteriores a gente nem rompeu ainda. Os maiores ganhos para as altcoins, historicamente falando, ocorre na última fase de um ciclo quatrienal do mundo cripto, que por sua vez ocorre nas 3, 4 últimas semanas, que por sua vez só ocorre quando a BTC pelo menos avançar para cima da upper, da grade de expansão de valor justo. Então agora eu vou lá para o nosso gráfico de regressão logarítmica. A upper da grade de expansão de valor justo, neste exato momento, se a BTC explodisse agora para a upper, ela teria que romper 140 mil dólares. A BTC está quanto agora, gente? 100.564. Como é que minerais, subminerais, subprotozoários, que ficam me mandando mensagem, Renato, da onde vai sair a liquidez de glá? Quando a pessoa me pergunta da onde vai sair a liquidez para ETH e para não sei quantos tri... Sabe o que eu mostro para quem me pergunta isso? Eu só faço um print screen da tela de 2016, quando a ETH estava com um market cap de 227 milhões e tinha um monte de tiozão da Petrobras me mandando mensagem. Renato, como essa tal de Ethereum pode se aproximar do market cap da Petrobras? Gente, o que é Petrobras? Vê se eu vou algum dia fazer conta tendo como referência o market cap da Petrobras. Aí o que aconteceu? No ciclo de 2020, basicamente a ETH já estava valendo 20,6 bi. Quer dizer, Petrobras já foi pro saco. E nesse ciclo, em 2024, a ETH
no dia 4 de fevereiro de 24 já estava em 275 bi. Aí já eram 15 Petrobras. E hoje, em 16 de janeiro de 25, vamos lá ver quantas Petrobras, que é a referência messiânica ou bíblica para os tiozões da Petrobras, que só acreditam no monopólio estatal da impressão de riqueza. Pronto, tá aí, ó, 401 bi, quase meio tri. Dá o quê? 30 Petrobras? Ai, Renato, então da onde vai sair a liquidez para avançar para 60 Petrobras? Eu tenho certeza de uma coisa. O Donald Trump tá assumindo daqui a poucas horas. A família dele tem um protocolo de finanças descentralizadas que vai rodar na rede Ethereum. Aí o sujeito tá preocupado com BRL Petrobras. Merece ser mineral e merece ficar na corrida dos ratos. Sabe o que é corrida dos ratos? Quem leu o livro do Roberto Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, no livro começa, no primeiro capítulo, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão na corrida dos ratos, que é aquele sujeito que recebe o salário lá no começo do mês, lá no segundo dia útil, lá no terceiro dia útil do mês, e na primeira semana do mês já não tem dinheiro pra nada. Então ele basicamente vende o almoço para jantar. Isso é corrida dos ratos. E existe aquele outro grupo de pessoas que não estão na corrida dos ratos, que basicamente jogam milho para os pombos e para os ratos. Ou você raciocina para continuar na corrida dos ratos, ou você tem olhos de ver. Aí qual é a primeira notícia hoje? Na capa da Cryptopolitan, Trump está dando a entender para o seu staff que vai assinar ordens executivas em apoio da indústria criptográfica e não desconsidera a criação de um Bitcoin Reserve Act por meio de um ato executivo da Casa Branca. Aí o que vai acontecer a partir de amanhã? Minerais que não conseguem nem olhar para a expansão do M2. Isso aqui, gente, que é o Money Missouri norte-americano, isso aqui, até meados da gestão do Donald Trump, não vai estar em 21,31 tri. Vocês vão lembrar desse vídeo. Isso aqui é a maior força motora de expansão do market cap da BTC. Isso aqui, eu vou botar o M2 americano e vou botar o M2 brasileiro. 21,31 tri pro americano e 6,43 tri, que é a quantidade de reais em circulação. Na pandemia estava 3, agora está 6,43. Até meados do governo Trump, o M2 brasileiro vai estar próximo de 13, 14 tri e o M2 americano vai estar quase batendo 50 tri. E aí os minerais que venderam BTC a 89, porque ouviu um suposto cripto influencer falar que era bear market e vendeu tudo, e agora tá aí querendo comprar XRP porque pulou fora, porque acreditou no ciclaninho, no fulaninho do TikTok. Meus amigos, alugando raciocínio alheio, vocês não vão longe. Ainda nos fatos, na Cointelegraph é a mesma coisa. Trump estaria elucubrando com os seus assessores a criação de uma reserva estratégica de BTC por ato da Casa Branca, por ato do executivo, que seria o equivalente a um decreto presidencial brasileiro. Donald Trump se prepara para assumir o cargo como 47º presidente norte-americano e rumores de que ele vai criar imediatamente uma reserva estratégica de BTC em favor do Estado soberano norte-americano se intensificam. Aí, meus amigos, não foi por falta de aviso. Eu tenho falado desde a eleição do Trump que isso tudo não estava corretamente precificado. Ainda nos fatos, Justin Sun faz um grande acordo com a Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo, e está criando uma unidade de crimes financeiros chamada de T3. Para quem não sabe, 80% de todos os dólares Tethers que circulam on-chain o fazem através de um token TRC20 na rede Tron. O Justin Sun, num grande acordo de compliance com os reguladores da União Europeia e com a emissora da Tether, que é a controladora desse smart contract,
da Tether na rede Tron, eles estão promovendo freeze em carteiras, ou seja, aqueles que acham que a Web3 é uma terra anárquica, onde se pode lavar dinheiro e fazer o que quiser, é bom rever os próprios conceitos. O Justin Sun, ele sempre teve essa ideia de criar uma grande solução de camada 1, Proof of Stake, plastificável o suficiente para observar o regramento de compliance. Tanto é que agora a gente está vendo ele negociando juntamente com a maior emissora de stablecoin do planeta, a Tether, essa conformidade em termos de compliance. Na seara geopolítica e finanças internacionais, republicanos do Congresso alertam Donald Trump que a explosão no rendimento dos títulos de longo prazo, são os Treasuries, lembrando que o Fed só tem poder para alterar a taxa básica de juros de curto prazo. As taxas de longo prazo são definidas pelo mercado e elas estão indo para cima de 5%, mesmo com o Fed baixando a taxa de curto prazo. Republicanos alertam que uma explosão na taxa básica, na taxa de juros de longo prazo, em que pese a redução na taxa básica de curto prazo imposta pelo Fed, pode prejudicar o corte de impostos pretendido pelo Donald Trump, porque o orçamento norte-americano está virando uma máquina de pagamento de juros. Hoje, os americanos destinam por dia 3 bi de dólares, com B de Barcelona, por dia 3 bi de dólares só para pagar juros da dívida americana. Aí vocês me perguntam, mas Renato, então como o americano vai pagar essa montanha de 36 trilhões, que é a dívida pública soberana norte-americana, ou imprimindo dólares, ou imprimindo mais treasuries e bonds, que vai acabar levando o endividamento público norte-americano para algo acima de 50 tri. Essa é a única solução. E no apagar das luzes do governo Biden, o Putin acenou para um acordo de paz com a Ucrânia de olho na gestão do Donald Trump. Basicamente, o Putin teve ganhos significativos nessa reta final do governo Biden. Basicamente, o Putin está fincando os pés em algumas áreas da Ucrânia que ele não vai abrir mão, já mirando um acordo de paz, ou um cessar-fogo, ou um acordo de paz, em que provavelmente a Rússia vai ficar com algo próximo a 1/3, talvez a metade do território ucraniano. Para quem estiver esperando cheiro de flores nas ruas e som de violinos, a paz global está voltando a cavalo. Esses minerais que me mandavam mensagem há 6 meses atrás, Renato, eu não vou comprar BTC porque eu ouvi dizer de um ex-BBB que um mundo em guerra russo-ucraniana, conflito entre Israel e Hamas, é um mundo muito perigoso e que eu vou esperar as coisas melhorarem. Gente, quem leu Axiomas de Zurique, não ousem entrar no mercado de renda variável sem ler os Axiomas de Zurique. Tá lá, num daqueles diversos Axiomas de Zurique, tá lá. Comprem ao som dos canhões. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas, nas calles. E vendam ao som dos violinos. Essa é a regra básica dos Axiomas de Zurique. Gente, para os minerais que vão esperar o cheiro de flores nas ruas e a paz global, fica a oportunidade de pagar 200 mil numa BTC. Ou para aqueles que ainda podem embarcar a preços módicos, tá aí a oportunidade de embarque. Comprar BTC a 100.369 dólares é um regalito, porque isso aqui facilmente vai passar de 200 mil dólares até o final do ciclo. Gente, a BTC está ensaiando uma pernada que vai explodir até 108, formar um pullbackzinho, depois vai buscar facilmente algo entre 120 e 150 mil dólares. Então eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar, nem como subdividir em nichos setoriais, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.